it's great to be here. My apologies for not having given you a general greeting to your conference some weeks or months ago, but it's lovely to be able to speak to you now. What I'd like to do today, I was going to say this morning, but of course it's evening for you, is to speak about low-frequency radio astronomy in Tasmania. And the reason I've selected this, and hopefully you can all see my screen now, is that correct? That's correct. Okay. The reason I've selected this topic is because I made a special study of the history of what happened here in Tasmania with this particular work. So, Alex? Então, o que ele falou é uma palestra sobre astronomia rádio de baixa frequência, na Tasmânia especificamente, que assim, para quem não lembra da geografia, é uma ilha que fica ao sul da Austrália, né? Pertence à Austrália, mas fica ao sul da Austrália. E ele fez um estudo histórico sobre tudo que aconteceu lá, então ele estava querendo muito apresentar isso e casou com a nossa vontade de ouvir um assunto mais astronômico aqui. Okay, now I've got to work out how to change my slide. Just a moment. You can go on the keyboard. There we are. And just very quickly, this is Australia, where I live, and you will see Tasmania at the southeast, as an island off the southeastern corner. Então, tá aí o mapa da Austrália, para quem não ligou o nome à pessoa, e a Tasmânia é aquela ilhazinha ao sul, né? And we'll close in on Tasmania. I am speaking from the northern city of Launceston, which you will see there in the upper section of the map. Esse aí é o mapa da Tasmânia, a cidade dele é Launceston, que está escrito aí bem ao norte, aí, em letras maiores, é onde ele está falando agora. However, the radio astronomy that I'll be speaking about all took place in the southeastern part, in the vicinity of Hobart. Mas o trabalho que ele vai apresentar agora, que é a astronomia rádio lá na Tasmânia, é feito na parte sudeste da Tasmânia, perto da cidade de Hobart. The first person I would like to mention, and he will be mentioned again a few times during my talk, is Grote Reber, who was the very first radio astronomer. Esse é o personagem central aí na apresentação dele, é o Grote Reber, que foi o primeiro radioastrônomo lá na Austrália. Reber was a very keen amateur radio operator. He was born in 1911, and already by the age of 16, he had his own radio license. Ele nasceu em 1911 e aos 16 anos ele já tinha uma licença de radioamador. Ele sempre gostou muito e lembrando que a tecnologia de rádio era muito recente nessa época. Reber Reber had a lot of radio equipment in his house, and probably, much to the disappointment of his mother, he was mounting radio equipment on the walls and the ceilings. Isso aí são os equipamentos caseiros que ele falou que deixava a mãe dele bem, assim, contrariada, porque ele montava aí nas paredes, no teto da casa, e até dá para ver um detalhe aqui que está escrito, né, cuidado, alta voltagem. He built the world's first purpose-built radio telescope in 1937 in Wheaton, in Illinois, which is west of Chicago. Ele construiu o primeiro radiotelescópio com esse propósito, né, um radiotelescópio para observar os astros, em 1937, perto de Chicago, em Illinois, lá nos Estados Unidos. People had never seen an instrument like this before. It frightened the local people, but it did not frighten Reber's mother. She hung the washing from it. Ele está falando assim que as pessoas ficaram com muito medo, nunca tinham visto um instrumento desse, né? Então as pessoas estavam com muito medo, as pessoas que moravam na região. A única pessoa que não teve medo foi a mãe dele, e a mãe dele usava aqui o corrimão para pendurar a roupa para secar. He made the very first radio map of the sky at a frequency of about 160 megahertz. Ele fez o primeiro mapa do céu em
em rádio na frequência de 160 MHz. Reba later became interested in low-frequency radio astronomy. This map was made around 1940. He'd kept up his interest, but he turned to lower frequencies. And in this particular diagram, I'm just showing that the low frequencies do not pass easily through the ionosphere. And that was a problem that Reba had to face. Aquele mapa estava em 160 MHz, mas depois ele foi criando um interesse maior pelas frequências mais baixas, né? E nesse diagrama dá para ver que as frequências mais baixas têm problemas em atravessar a ionosfera. Então, isso era um problema que tinha que ser resolvido. So radio waves from space could not get through for the same reason that low frequency radio waves are reflected by the ionosphere back to the Earth when they're transmitted from the Earth. A ionosfera acho que todo mundo aqui já sabe isso, a ionosfera é um pouco opaca a esse tipo de frequência. Então, pela mesma razão que as ondas que nós produzimos aqui, elas ficam confinadas, né? As que vêm do espaço também têm dificuldade para penetrar. Então, isso é um problema para ser resolvido. But using data from around the world, Reba realized that the ionosphere was most transparent to these frequencies in two locations, the Great Lakes region of North America and also Tasmania. Ele fez um estudo, né, e descobriu que a ionosfera era mais transparente para esse tipo de frequência em dois lugares no planeta. A região dos Grandes Lagos, lá nos Estados Unidos, e, por um acaso, a Tasmânia. In the early 1950s, Reba got in touch with a researcher in Tasmania by the name of Graham Ellis. Here we see a picture of him in his advanced years. Graham Ellis was working on ionospheric research at the time. This was in the mid-1950s. Nos anos 1950, o Reba fez contato com o Graham Ellis, que é um astrônomo australiano, está aqui a foto dele já mais recente, que atuava lá na Tasmânia justamente com o intuito de conseguir algum tipo de observação lá. Reba came to Tasmania in late 1954, and together in 1955 and 56, actually it was mainly 1955, sorry, the date on here is wrong. They used some receiving equipment with antenna wires strung between poles near Hobart. Em 1955, ele falou que está errada a data aí no slide, em 1955 eles montaram esse radiotelescópio do tipo varal, né, que a gente também conhece, com a fiação pendurada em postes lá na Tasmânia, perto da cidade de Hobart. Remarkably, they were able to receive radio waves from space at much lower frequencies than anybody had done before. The problem with the ionosphere is that once you get below about 10 megahertz, it becomes harder and harder and harder. But they were able to receive right down to less than 1 megahertz and produced a landmark paper about their results. Eles ficaram muito surpresos que eles conseguiram, normalmente a ionosfera barra completamente as frequências mais baixas que o 10 MHz. E com esse telescópio que eles montaram lá, esse radiotelescópio, eles conseguiram frequências de até 1 MHz, que foi muito mais baixo do que eles imaginavam. E produziram esse artigo, que é um artigo antológico na história da radioastronomia. They even think that they briefly were able to receive down to 0.5 megahertz. Anyway, here is a diagram from their paper showing some of their results. Então, tá aí um diagrama tirado direto daquele artigo, mostrando o resultado de algumas frequências. Eles conseguiram chegar até 0.5 megahertz. They did have problems, of course, with local radio stations, because they were in the broadcast frequencies, and they had to be very careful to avoid having a local radio station interference.
problema a mais que esse tipo de observação traz é a interferência das rádios locais, porque aí você já começa a entrar na frequência, nas ondas, né, no espectro das ondas usadas para a transmissão de rádio local. Então, eles tinham que ter esse cuidado também de não contaminar a observação deles com as frequências das rádios locais. After those observations were made, Rieber basically did most of the rest of his work all by himself. And in 1956, he established an antenna array at a place called Kempton, which is north of Hobart. Aí ele começou a trabalhar sozinho na Tasmânia e em 1956, de novo a data aqui está um pouquinho diferente, ele montou um array, né? Nem sei como é que traduz isso, a gente usa array mesmo, um array de antenas em Kempton, que é uma cidadezinha ao norte de Hobart. Rieber was very encouraged by the observations that he had made with Ellis in 1955, and he set up his antenna array so that he could try to do some more work at about 0.5 megahertz. Aí ele montou aí numa colina o conjunto de antenas, muito obrigado, Carol, e começou a se empenhar em fazer as observações em 0.5 megahertz. To do this, he stretched long antenna wires across a valley. There were 4 in total. Você vê que ele usou o morro como poste e atravessou os cabos pelo vale, né? Então ele tinha 4 fios desse, de um morro até o outro, atravessando o vale, fazendo esse conjunto de antenas para captar essa frequência baixa. The left-hand photograph shows one of the poles that were used to support the end of the antenna. The right-hand photo shows a down lead, in other words, a wire coming down from the middle of the antenna down to the ground. And we can also see Rieber's shed and a tractor he used. Aqui à esquerda você tem um dos postes, né, que era usado para fixar o cabo. Você vê que é um poste baixinho, porque ele está usando, na verdade, a altura do morro. E à direita é o fio que faz uma espécie de aterramento, que leva o sinal aqui para ser captado em solo. E aqui no detalhe o tratorzinho que ele usava para se deslocar entre as antenas. It was possible, even 50 years later, to go to the site and find some artifacts. Here we can see some of the footholds that he used to screw into the poles so he could climb poles that had antennas attached to the tops of them. Porque até hoje ainda dá para achar vestígios desse conjunto de antenas, né, desses equipamentos. Isso aqui são os degraus, né? Você vê que são pedaços de ferro que tem uma rosca aqui na ponta. Ele enfiava isso nos postes para poder subir no poste, para poder mexer na fiação. Então, isso às vezes você está andando lá pelo terreno vazio e acha algum artefato desse de antigamente. Rieber spent more than a year doing this work, but unfortunately he later came to the conclusion that the results he obtained were very poor, and that even though he did suspect that he was getting readings down to about 0.5 megahertz, he later thought that maybe his results were not real and that they might have been produced by some other means. Here we can see one of the poles. It fell in a storm in 2002. Ele fez essas observações durante muitos anos, mas já na parte final ele já começou a achar que não eram observações dignas de confiança, que poderia estar sendo contaminado por outros fatores. Então ele já perdeu a confiança nos dados que ele estava obtendo nessa frequência de 0.5 megahertz. Aí na foto tem um dos postes originais que está derrubado aí, que caiu depois de uma tempestade que aconteceu em 2002. While all this was going on, Graham Ellis was away in Queensland and New South Wales doing other jobs. But he returned in 1960, and one of the very early projects was to set up a very large antenna array designed to make measurements of the radio sky
at about 4.7 megahertz. Enquanto o Weber estava fazendo isso, o Ellis estava em Queensland, que é um outro estado australiano, trabalhando com outras coisas. Até que ele voltou na década de 1960 para a Tasmânia e começou a construir esse conjunto gigantesco aí de antenas para observar na frequência aproximada de 4 MHz. This particular array was built at a place called Penna, east of Hobart and not far from Hobart Airport. Esse aqui é o conjunto de Penna. Penna é uma localização, é uma localidade que fica a leste de Hobart, perto do aeroporto. If you look carefully, you can see the very large number of poles. The wires don't show in this picture, but there were antenna wires strung between the poles. Dá para ver a quantidade de postes, né? Não dá para ver os fios estão aí, mas não aparece na foto. Mas pela quantidade de postes dá para ver o tamanho desse conjunto aí de antenas. At this point, I should mention that observations at these frequencies, I should say, were basically a groundbreaking research. Because Tasmania was so suitable for this kind of work, these observations that were made through this period were really not being made anywhere else in the world. So Tasmania was very significant. Ele está querendo chamar a atenção que esse tipo de observação não era feito tudo pioneiro, não era feito em nenhum lugar do mundo, era feito exclusivamente na Tasmânia por conta daquela janela atmosférica da ionosfera. Então estavam fazendo observações assim inéditas que não existiam em nenhum lugar do mundo. We can see here two of the researchers that worked with Ellis, and Philip Hamilton and Raymond Haynes are still around, and I've spoken to them on several occasions about the work that they did. O Hamilton e o Haynes são radioastrônomos também, que trabalharam com eles, eles ainda são vivos, e o Martin já conversou com eles pessoalmente para entender melhor toda essa história que ele está contando aqui para a gente. In doing this historical work, some people had already passed away, but I was very lucky that many were still around and were available for interview. Ele está falando que foi sorte, porque tem muita gente já morreu, mas algumas pessoas ainda estão vivas, né? Já estão bem mais velhas, mas ainda estão vivas, e ele conseguiu conversar com as pessoas que fizeram a história, né? We can see here, oh sorry, Alex, you okay? Yeah. We can see here a vehicle that they used at Penna, and you'll see that they had a tower mounted on this Blitz vehicle. It was called a Blitz vehicle. That was the type of vehicle it was. It was like a small Jeep or a small truck, and they were able to climb up to the antenna to make adjustments to it. However, in those days, safety was not as important an issue as it is now. And I am sure that the authorities would not allow structures like this to be used. Ele está mostrando aqui o veículo típico de manutenção, né, que carregava essa torre. Essa torre não é uma torre retrátil, então ele andava para cima e para baixo com essa coisa aí na capota. E o que ele falou, certamente alguma autoridade de hoje em dia não estaria de acordo com esse tipo de veículo aí. Está infringindo alguma lei de segurança no trabalho, mas naquela época isso não era muito levado em consideração, não. Indeed, one day, one person fell from the top of that structure all the way to the ground. Fortunately, he wasn't seriously injured. Então, teve até um cara que caiu, mas por sorte ele não se machucou muito, não. The array was used to produce maps at two different frequencies, 4.7 megahertz and 10 megahertz. The 10 megahertz one is shown at the top there. And these were the very first maps of the sky at these particular frequencies. They were used to discover the fact or to support the idea that there is a plane of ionized hydrogen in the plane of the Milky Way. Eles conseguiram, com aquele conjunto de antenas, produzir dois mapas do céu, o retangular aqui na frente em 4.7 MHz e aquele mais ao fundo em 10 MHz. E eles perceberam um padrão e eles conseguiram
traduzir isso como sendo de uma fonte de hidrogênio ionizada que coincidia com o plano da Via Láctea. There was so much interest in this that one of the papers that came out of this research was even co-authored by Fred Hoyle. Isso aí era uma novidade tão interessante que um dos artigos que foi publicado tinha como coautor o Fred Hoyle, né, que é super famoso aí, astrônomo da pop. Unfortunately, the array came to a very sad end in 1967. On the 7th of February, fires devastated the Hobart region, and not only were about 60 people killed and many houses wiped out, but that included the Penna array. And this was a photograph taken shortly after the fire, where you can just about see a pole on the ground, one pole still standing. There wasn't much left. Infelizmente, ele foi vítima de um incêndio que devastou a região, né? Ele, quando eu digo ele, é o conjunto de antenas, não é ninguém não. Ele foi vítima de um incêndio terrível que devastou a região lá de Hobart, né? Inclusive com várias pessoas que morreram no incêndio, e não sobrou muita coisa. A foto menor à frente mostra pouquinho depois, dá para ver umas ovelhinhas ali e quase nenhum poste mais, foi tudo devastado pelo fogo. I should have mentioned that at the time, right through this was done by the University of Tasmania, because Graham Ellis was by then the professor of physics. He had the chair of physics. E isso tudo pertencia institucionalmente à Universidade da Tasmania. O Graham Ellis, na época, era professor de física, catedrático de física da Universidade da Tasmania. And unfortunately for the university, although most of the poles were burnt down and effectively the array at Penna was destroyed, the only part remaining was the receiver shed, the building to house the equipment. And that was the only part that was insured, but that was not damaged. A universidade é muito azar porque só sobrou mesmo, que, assim, do ponto de vista da utilização posterior, a cabaninha onde guardar os equipamentos de leitura. E por um acaso, né, uma ironia, era a única parte do equipamento que estava no seguro, que tinha seguro. Todo o resto não tinha seguro e foi justamente tudo que foi destruído. A única parte que estava no seguro foi o que sobreviveu ao incêndio. Both the Penna array and the work that Reba had done at Kempton, the arrays were built on private land with the permission of the landowners. As antenas em si, elas estavam construídas em terras particulares, né, privadas, das pessoas que davam permissão para a universidade fazer essa montagem nas suas propriedades. At a location also near Hobart, at a place called Richmond, researcher Michael Bessel also set up an antenna array, and this was part of his honours project to get his honours degree in physics. Em paralelo, esse outro astrônomo, Michael Bessel, também tinha um conjunto de antenas numa localidade chamada Richmond, perto de Hobart também, e isso era o projeto dele de doutorado, para obter o doutorado em física, fazer essas observações com essas antenas aí. And he was able to confirm that observations could be made as low as 1.5 megahertz. Ele conseguiu observações 1.5 MHz, que é uma frequência bem baixa para a radioastronomia. And once again, like at Reba's Kempton site, it was possible when I did my research on the history of this to look around the ground, and there were still some artifacts left behind. We can see here an insulator that was just lying on the ground where it fell way back in the early 1960s. Carol vai ter que me ajudar a traduzir isso de novo, hein? Ele falou que você caminhando lá, que ele fez isso pessoalmente, vocês ainda conseguem encontrar pedaços da antena, artefatos, aparatos da antena. Isso aqui é um insulator, que eu realmente não sei como se traduz, mas a Carol já vai escrever aqui no chat para mim, que é um pedaço da antena que faz a parte do isolamento, né? Isso, isolamento.
In parallel with what was being done by the university in the early 1960s, Reba had returned to Tasmania and he constructed a very large antenna array at a place called Bothwell, which is about a 1-hour drive from Hobart and not far from Kempton. Esse é outro conjunto de antenas para observar em 2.08 MHz, que o Reber montou em outro lugar ali, perto também de Hobart, chama Bothwell, que foi usado na década de 1960. In this photograph, just like in the one of Penna, you can see many of the poles which had antenna wires strung between them, and you can also see the central shed, that's the little white spot in the middle, which was the shed for the receiving equipment. Então, você consegue ver os postes, que nem na outra foto, né? Não dá para ver o cabo, o cabeamento, porque fica muito pequeno na foto. E ele chamou a atenção para aquele pontinho branco no meio da foto, que é a cabaninha onde fica o receptor, onde o sinal chega. And this is a very, very significant array because it covered almost 1 square kilometre. It was actually literally the world's first square kilometre array. Nesse tempo que está tão na moda, né, ele falou, esse aqui é muito importante, que o tamanho dele é mais ou menos 1 quilômetro quadrado. Então ele chama a atenção que esse foi o primeiro conjunto de 1 quilômetro quadrado. Não sei se todo mundo conhece o SCA, né, que estão fazendo aí, que é justamente um array de 1 quilômetro quadrado. Esse foi o primeiro. Here we can see a photograph taken from within the array, including the receiving shed. Aqui tem, dá para ver assim, agora numa posição terrestre, né, de solo, uma parte do conjunto, aqui os fios passando, e ali aquela cabaninha branca onde fica o receptor de todo o conjunto. Here we can see one of the counterweights used to keep the wires straight. This was hanging downwards. It's a bit like you see in railways or any place where you need to keep a wire straight. You have a counterweight hanging down to add tension to it. Esse é um detalhe do contrapeso que se usa para deixar o fio reto, né? Porque o fio deixado ao próprio peso, ele forma aquela catenária que a gente está acostumado a ver. E aí você precisa, eles usam essa série de contrapesos para deixar o fio sempre tensionado e bem retinho. Então esse é um detalhe do contrapeso, o deixar o fio esticado. Muito obrigado. And here we can see Reba climbing one of his poles. He tried to do a lot of the work himself. He even had those foot grips made so he could climb the poles safely. Esse aqui é o Reba, já mais velho, mas ele não largava a mão de ficar lá na linha de frente. Ele, inclusive, tinha esse equipamento aqui que dá para ver no pé dele, que servia para ele escalar os postes, né? Servia como para fixar o pé para ele escalando o poste para chegar até o fio. I'm often asked how Reba was able to afford to do this. Who was paying for it? He was able to obtain subsidies from the Research Corporation in the United States. Muita gente pergunta assim, mas quem é que estava pagando isso tudo? Como é que esse cara vem lá dos Estados Unidos, chega na Austrália, monta isso tudo? Quem paga isso? Eram várias corporações, né? O bom e velho capitalismo americano. He did, however, need to employ several local people to help set up the array. E isso gerava empregos também, porque ele contratou muita gente local para montar esse conjunto de antenas. The array at Bothwell was also set up on private land, with the agreement with the landowner that his sheep and cows could graze around the poles. Foi construído de novo em terras particulares, né? E o combinado com os donos, né, das terras era que isso não deveria afetar o cotidiano dos carneiros e das vacas.
que eles poderiam ficar soltos, livres, leves, soltos, para pastar ali pertinho das antenas, sem problema nenhum. But sometimes he had a problem, especially with the cows that would sometimes come and rub up against equipment mounted onto the poles. One day he wrote in his diary that cow number 343 is a pest. Ele falou que tinha às vezes tinha algum problema com as vacas, que as vacas se encostavam no poste para se coçar, para se apoiar, e acabavam tirando um pouquinho de prumo. Isso afetava as observações. E diz que tem uma entrada famosa no diário do Weber que diz assim: a vaca número 343 é o demônio. But the array was quite successful, and Reba was able to produce a quite detailed map of the radio sky at this frequency, 2.085 megahertz. This was the very first map of the sky at such a low frequency ever made. Mas ele conseguiu ter um bom resultado, né? Foi o primeiro mapa celeste em rádio nessa frequência, 2.085 MHz, feito lá em Boston, e nunca tinha sido feito um mapa celeste numa frequência tão baixa. Although it is not obvious without a detailed examination of this chart, what Reba was actually seeing was the Milky Way in absorption, because at those particular frequencies, the Milky Way was absorbing radiation and not emitting it around the band of the Milky Way, around the galactic equator. Uma coisa que não sabia na época, mas hoje a gente sabe, é que o que ele estava observando era a absorção das frequências rádio na nossa galáxia, porque nessa frequência a radiação está sendo absorvida e não emitida no plano da galáxia. Então ele está fazendo um mapeamento de radiação faltante, né? Radiação sendo absorvida. And I should mention that the radiation that Reba and also the university were actually watching was called synchrotron radiation. Essa radiação que a gente conhece como radiação sincrotron. Reba was quite a character. He was very interested in efficient methods of transport, and he had a bike with a motor on it, and he would keep records of how fast it could go and even records of the wind speed. Ele está falando que o Reba é uma figura, né? Figuraça, que ele se preocupava também muito com a questão da eficiência dos transportes. Então ele usava, em vez de um caminhão, que seria natural para andar pelo pasto, ele usava essa bicicleta aí, que ele tinha instalado um motor, e ele mantinha assim um diário das velocidades que ele conseguia atingir com essa bicicleta, tentando ser cada vez mais eficiente. He also experimented with normal vehicles, and he discovered that the particular kind of vehicle that he was driving, a Renault, was most efficient at a speed of about 40 kilometers an hour. This was much to the annoyance of local residents who got stuck behind him when he was driving home. Falou que quando ele dirigiu o carro também, ele fazia essas anotações e ele chegou à conclusão que a velocidade mais eficiente em termos de consumo de combustível era 40 km por hora, o que deixava todo mundo na cidade muito irritado com ele, porque ele ficava se arrastando na estrada e ninguém conseguia passar porque ele ficava lá com aquele caminhãozinho dele a 40 km por hora. Part of the reason that Reba was interested in things like this was that he wanted things to be as efficient and cheap as possible. So much so that he did not have a telephone. And when I wanted to visit him, I had to write a letter to him. And in order to respond, he would send his reply in the same envelope with the same stamp, simply readdressed return to sender. Ele era tão preocupado com a eficiência e com a economia que ele não tinha nenhum telefone. Aí o Martin falou que quando ele quis marcar uma entrevista, ele teve que marcar por carta. Ele mandou uma carta para ele e o cara era mais uma vez, tão preocupado em economizar que ele usou o mesmo envelope e o mesmo selo para responder a carta. Que
pegou, abriu, leu, respondeu, botou no mesmo envelope, devolveu para o carteiro e falou assim, diz que você não me encontrou, devolve para o remetente. E a carta voltou com a resposta. The people in the local post office knew what he was doing, but Reba was such a significant person in the community, nobody wanted to argue with him. Ele falou que o pessoal do Correio já até sabia desse golpe que ele dava, né, para economizar, mas que como ele era tão importante lá para a comunidade, ele já era uma instituição local, ele falou assim, deixa para lá, deixa o cara fazer isso, não está machucando ninguém. Later, long after Reba, after Reba passed away, he died in 2002, I became involved in going through the material in his house, together with a radio astronomy colleague from the mainland of Australia. And my museum, which is the Queen Victoria Museum, where my planetarium is housed, became very involved in this. Quando o Reber morreu, em 2002, ele e Martin, junto com outro astrônomo australiano, se incumbiram de tentar preservar todo esse legado. E o museu dele, que ele trabalha, né, o Martin, o planetário dele ficando no museu, abraçou essa ideia e se disponibilizou a fazer a preservação desse material. Aí nessa foto tem um caminhão levando a cabana inteira, né? Here we can see the receiver shed, which had become part of Reba's house, being moved to another location in 2004. Então, é o que eu falei, em 2004, o local onde ficava o receptor da antena, que já era parte, já tinha virado parte da casa do Reber, foi transportado inteiro para uma outra localidade visando a sua preservação. The shed became part of the Grote Reba Museum near Hobart. You can't see the shed clearly here, but it's at the far end of this gallery. You can see the yellow color of it. And in the foreground, you can see a model which we had made by volunteers at my museum, a model of Reba's original radio telescope in the United States. Então aqui, não sei se todo mundo consegue perceber, a parede amarela lá do fundo dessa foto é da cabaninha onde ficavam os receptores. Então, assim, esse museu que fica perto de Hobart, tem essa cabana dos instrumentos lá, original, está lá, e tem um modelo que foi feito por voluntários da antena, da primeira antena do Reber, que foi construída lá nos Estados Unidos. This museum contains many of Reba's possessions, which I was responsible for cataloguing. And there are many things on display, including his old radio receivers, his bicycle, and even an electric car that he built. Esse museu aqui tem a grande parte dos artefatos, dos utensílios que foram recolhidos, né, depois da morte do Reber, que foram catalogados pelo Martin. E aí ele chama a atenção que tem os receptores originais lá que ele construía dentro da cozinha lá, que a mãe dele brigava. Tem a famosa bicicleta que ele construiu e um carro elétrico que ele construiu também para se locomover lá pelo parque. Reba left a considerable estate, and I worked closely with the executor to work out what to do with this. And one of the initiatives, apart from the construction of the museum, was to establish the Grote Reba Medal for radio astronomy. O Reber foi um cara que deixou algumas posses quando ele morreu, né? Então o Estado lá, o governo australiano, quis usar isso em benefício da ciência. Então, além de financiar o museu, que a gente acabou de mostrar, eles também usaram para financiar um prêmio, que é a medalha Grote Reber, que é dada para radioastrônomos que se destacam. The initial period for this medal ran from 2005 to 2014, but we are hoping to resurrect this if we can obtain some more funding. Esse prêmio durou de 2005 a 2014, aí realmente acabou o orçamento e eles estão querendo retornar isso, dependendo, né, de alguma verba orçamentária aí que não tem no momento.
One of the recipients has been Jocelyn Burnell, who is very famous for having discovered pulsars in 1967. Essa todo mundo conhece, né? Jocelyn Bell, ela foi uma das ganhadoras da medalha Growth River. I'd now like to turn back to the University of Tasmania. Reba had, before I talk about this, Reba made those successful observations at 2.08 megahertz. Later in the 1970s, he tried to work at 1.1 megahertz, but unfortunately, it was a complete failure. So I'll let you say something else before I move on to this slide. Ele agora vai falar de outras pesquisas da Universidade de Tasmania, porque o Reba tentou fazer observações em 1.5 MHz e não conseguiu. Foi um fracasso. He attributed that largely to the solar minimum not being deep enough, and that is significant because when the solar activity is at a minimum, that is the best time to see through the ionosphere. It's just that in the 1970s, it wasn't good enough. Ele atribuiu esse fracasso à questão do ciclo solar, né, que a melhor época para você observar através da ionosfera é quando o Sol está na sua mínima atividade. E naquele ciclo particular, ele acha que o mínimo solar não foi tão mínimo assim. Então, estava atrapalhando bastante as observações. So during the 1970s, Reba was disappointed that just about the best he could do was listen to radio stations on mainland Australia discussing things like the cricket scores. Ele ficou bem decepcionado que tudo que ele conseguia captar na antena dele, né, esse mega conjunto, eram as estações de rádio da Austrália, né? Não que ele não estivesse na Austrália, mas ele está numa ilha, então do continente, né, australiano, para ver o resultado dos jogos de cricket. Então ele ficou bem decepcionado. But now back onto this slide, we are now seeing a very major low-frequency radio array at a place called Lanherne, right next to Hobart Airport, established by Graham Ellis at the University of Tasmania. Esse aí é um conjunto de antenas em Lanherne, que fica pertinho do aeroporto de Hobart, que foi feito pelo Ellis, que trabalhava nessa época na Universidade da Tasmânia. This array was built so that it could receive quite a wide range of frequencies, right from about 2 megahertz up to about 30 megahertz. Most of the observations were made up to about 16 megahertz. O range de operação desse conjunto é desde 2 MHz até 30. E a maioria das observações foram feitas em 16 MHz. The array was used by many researchers. Here we can see the receiver hut used to house the equipment in the center of the array. E aí uma foto onde fica o receptor, né? Aí deu para ver o padrão. Sempre tem essa cabaninha no meio das antenas, que é onde fica o receptor do equipamento, que foi usado por vários pesquisadores, não só pelo Ellis. Here we can see another picture of the array in color, and one of the earliest observations that were made, and this particular set of radio contours shows part of the Gum Nebula at 12.5 megahertz. Então, aí tem a foto do conjunto em cores, né? Acho que é a primeira foto colorida que a gente vê aqui. E uma das primeiras observações dessa nebulosa é em 12.5 MHz. Não sei se tem nome em português, Gum Nebula. Não sei, a Carol vai traduzir já para mim. Boa sorte, Carol. Unlike most of the other big radio astronomy installations of the time, this one was clearly visible to the public from the road leading to Hobart Airport. É um detalhe importante, que diferente das outras instalações, essa ficar perto da estrada que ia para o aeroporto. Então, era facilmente visível pela população geral, que passava pela estrada e via todas essas antenas aí, né, todos esses postes. But most members of the public did not realize it was a radio telescope. Most people thought
It was a set of poles to grow hops to make beer. A maioria das pessoas via, mas não sabia que era um radiotelescópio. Muita gente achava que isso fazia parte da plantação aí de cevada para produção de cerveja, que era como se fossem umas estacas aí para direcionar o crescimento da cevada para fazer cerveja. The array was highly successful and was used to make many maps at this range of frequencies. Here we can see the 13 megahertz map that was made at Lanherne. Então, foi realmente assim, muito bem sucedido as observações. Esse é um mapa em 13 MHz feito por esse conjunto de antenas aí de Lanherne. Observations were also made of the planet Jupiter. And the reason for that was that Graham Ellis was very, very interested in the radio bursts that came from Jupiter. Ele usou também a antena, o Ellis, para fazer observações do planeta Júpiter, porque ele estava particularmente interessado nesses bursts aí, nessas explosões em rádio que o planeta Júpiter emitia. Então ele usou a antena para fazer observações de Júpiter também. In this picture, we can see a 1970s video recorder. Ellis had worked out that recording the signals on videotape was the most efficient way to do it. Aqui nessa foto aí, a capa do Atlas, né, é um gravador de vídeo que o Ellis acabou descobrindo por tentativa e erro que gravar em vídeo essas explosões rádio era o jeito mais eficiente de fazer essas observações. The radio bursts from Jupiter are quite complex, but one reason that they happen is because of the satellite Io. As it gets into certain positions around Jupiter, and you have a complex situation where you can get radio emissions as Io passes around. As explosões de rádio lá de Júpiter são bem complexas, né? Uma coisa bem intrincada, mas está ligado com o satélite Io, que depende de onde ele está na órbita, ele acaba estimulando essas emissões rádio do planeta Júpiter, atravessando o campo eletromagnético do planeta. Fortunately, Ellis's daughter had kept a lot of the things that her father had used, and I was able to access some of the original photographs of the traces. The way it worked is that the radio traces would be placed on a screen, like a cathode ray screen, and photographed so they could be analyzed. Então, a filha do Ellis guardou muito disso, né? Desses registros. E como é que ele fazia? Como ele gravava em vídeo, ele acabava passando isso para uma tela e fotografando a tela para estudar o sinal. Então, existem essas fotos desses sinais. There were other radio installations also near the airport. This particular one was built by Philip Whittam and was called the Whittam Array and was used also for Jupiter observations. Tinha outros conjuntos de antenas perto do aeroporto e esse aí que ele está mostrando também foi usado para observar as explosões rádio de Júpiter. Of course, we're seeing the array here long after it fell into disuse. Essa foto aí já é do conjunto depois que já foi aposentado, né? Ele já não estava mais em funcionamento quando essa foto foi tirada. There were also two long periodic antennas. These were located very close to the Hobart Airport runway. If you had been standing here during this period, you would have seen planes very close to you. Esse é um outro tipo de antena, não é a antena que faz aquele conjunto tipo varal, né, conhecido como periódico logaritmo, perto também da pista de pouso do aeroporto. The equipment that was used to observe Jupiter helped understand more about Jupiter's rotation period. So the researchers were able to contribute significantly to the knowledge of the rotation period because of the repetitive nature of what they were watching.
Essas observações de Júpiter foram assim, muito importantes para fazer medições sobre a rotação do planeta. Então, assim, muito que se sabe sobre a rotação de Júpiter foi graças a essas observações pioneiras feitas em rádio lá na Tasmânia. And finally, at Langhorne, after the main array fell into disuse, they constructed a smaller array to work at 1.6 megahertz. Now, these emissions had been seen before, but this was the first time that even a partial map had been properly drawn up at this very, very low frequency. Depois que aquele conjunto foi aposentado, um novo conjunto foi construído para observar na frequência de 1.6 MHz, que é bem baixo, né? E aí ele chamou a atenção que, apesar de algumas observações já terem sido feitas nessa frequência, foi a primeira vez que foi feito um mapa do céu em 1.6 MHz. So, in general, as we can see, Tasmania was a very, very good place for low-frequency observations. Reba later tried to make similar observations from a location in Canada, not far from the Great Lakes, but he was not very successful there. So really, Tasmania was a really major place for this work. Aí ele está chamando a atenção que a Tasmânia realmente é um lugar muito propício para fazer esse tipo de observação de rádio em baixa frequência. O próprio Reber tentou voltar aos Estados Unidos e continuar lá na região dos Grandes Lagos, mas não conseguia bons resultados como ele conseguiu na Tasmânia. Então, continua sendo a Tasmânia o lugar para se fazer radioastronomia de baixa frequência. But certainly, amongst these few decades in which the work was being done, it was actually the mid-1960s that produced the best results. Mid-1960s and 70s, really, I would say. Although the mid-1960s, of course, were famous because of Reber's off-ball array. Que apesar disso ainda ser feito até os dias de hoje, o auge mesmo dessas observações lá na Tasmânia foi a década de 1960 e 1970. Particularmente em 1960, que o Reber estava lá com aquele conjunto de antenas gigantesco dele lá. Então, foi o auge, foi o período de ouro desse tipo de observação. In the mid-1980s, the university obtained a new paraboloid for use for radio astronomy. This, of course, is used at much higher frequencies. And so in the 1980s, the research shifted away from low frequencies to the higher frequencies that were more suitable for dishes like this. A evolução dos equipamentos foi lentamente levando a pesquisa para essas frequências mais altas. Então, hoje em dia, se faz a radioastronomia lá com discos, né, de antena, né, parabólica, como na maioria dos outros lugares, e isso acabou deixando de lado a radioastronomia de baixa frequência. Então, essa aí é uma antena da universidade que fica aí perto no mesmo lugar lá, perto da cidade de Roma. Is located at Mount Pleasant, as you can see on my slide. Mount Pleasant is only about a 20 or 25-minute drive from the city of Hobart. Então, 20, 25 minutos é um morro que fica perto lá, né? 20, 25 minutos de carro. Então, fica tudo mesmo na mesma região. So, basically, the period of low-frequency radio astronomy lasted between 1955 and about 1985. In theory, there is no reason why this could not continue, and it would be nice to see it happen in Tasmania again. But of course, we do need solar minimums to get the observations done properly. O período, então, de observação nessas radiofrequências baixas, ele considera de 1955 a 1985, e isso foi acabando, mas assim, ele não vê razão para isso não retornar, para isso ter parado. Isso poderia ter muito bem continuado ao longo do tempo, não é uma competição, poderia fazer os dois tipos de radioastronomia. Mas o que mais influencia nesse tipo de observação é a questão dos mínimos solares. Então, precisa realmente se concentrar aí na época dos mínimos solares para ter resultados bons. There is still a lot of interest around the world in low-frequency radio astronomy.
And of course, one of the locations where it could be done at its best would be the far side of the moon, where there is no ionosphere. There's some space-based research has also been done. So it's still an active field of research. But in summary, I would say that the work that was done in Tasmania between 1955 and 1985 was really groundbreaking and has a major place in the history of astronomy. Ele diz que hoje em dia as observações, né, o melhor lugar para se fazer uma observação em baixa frequência de rádio seria o lado oculto da Lua, né, a face mais distante da Lua. Tem alguma coisa sendo feita com instrumentos em órbita, que aí você não tem o planeta na esfera, mas, de novo, ele chama muita atenção para a localidade, né, a Tasmânia, que seria o lugar ideal para fazer na Terra, e, de novo, não vê por que isso não tem mais investimento nesse tipo de observação. Now, of course, I haven't actually mentioned planetariums in this talk because this subject is not directly connected with planetariums. However, I became involved in this because I'm an astronomer here in Tasmania, running a planetarium. And one of the things we are planning to do at our planetarium is to produce an in-house planetarium show entitled Island Skies, all about the astronomy of Tasmania. So a lot of this information will be used in this show. Ele falou assim, olha, vocês perceberam que eu não falei nada sobre planetários nessa palestra, né? Mas eu acabei me envolvendo com isso porque eu sou um astrônomo que trabalha no planetário. Então está aí tangencialmente ligado e que a partir disso eles estão trabalhando lá no planetário dele, lá da Tasmânia, fazer um programa de planetário próprio que se chama O Céu da Ilha, né, Island Sky, que enaltece o lugar da Tasmânia na história da astronomia. E essa parte da radioastronomia de baixa frequência é realmente uma coisa muito importante para eles lá. So, Alex, I think that concludes what I wanted to say to you this morning, or this evening, I should say. So perhaps I could pass back to you to see if anybody has any questions.